Olá, pessoal. Boa tarde a todos vocês. Eu me chamo Marcos, né? Como eu acho que acredito que vocês já me conhecem, né? Eu faço parte dos professores que são responsáveis por ministrar o curso de Biologia. Estou aqui para dar continuidade à nossa aula de genética, né? Para que nós possamos fechar esse assunto, né? Que é um dos assuntos que mais cai no Enem. Ok, pessoal? E na aula passada nós já conversamos um pouco, né, sobre as terminologias que são usadas no estudo da genética. E agora nós vamos, para fechar a nossa aula, nós vamos estudar um pouco sobre as leis de Mendel, ok, pessoal? E como nós falamos em leis de Mendel, né, os experimentos de Mendel, eles foram com o objetivo de tentar entender como que as características elas eram passadas de pais para os filhos, né? Por que que um filho ele se parece com o pai? Como que essas características elas são passadas dos pais para os filhos? Então, esse foi o objetivo do estudo de Mendel, né? O estudo da hereditariedade, nós podemos dizer assim, né? Uma vez que a hereditariedade é justamente isso, né? As características que são passadas dos pais para os filhos. E, pessoal, eu queria conversar, né, a princípio com vocês um pouco sobre a primeira lei de Mendel. E, inclusive, né, no material de vocês teve uma pergunta foi perguntado qual seria a diferença entre a primeira e a segunda lei de Mendel. E aqui nós já podemos iniciar, né, dizendo essa diferença, porque quando Mendel trabalhou com o que nós conhecemos hoje como a primeira lei de Mendel, ele trabalhou com apenas uma característica, diferente da segunda lei de Mendel, que ele trabalhou com duas características, né, ou mais características. Então, a primeira lei de Mendel, ela não se preocupou com mais de uma característica, sim com uma, o que nos diz que quando Mendel estava estudando, ele estudou o tamanho da ervilha, ou melhor dizendo, se ele fosse estudar o tamanho da ervilha, seria só o tamanho da ervilha. A cor da ervilha, só a cor da ervilha. Para saber se a ervilha é lisa ou rugosa, é só saber se ela era lisa ou rugosa. Mendel não estudou. Eu quero saber, vou estudar a cor dela e se essa ervilha é lisa ou rugosa. A planta, vou estudar o tamanho dela e a cor das flores. Não, Mendel se preocupou com apenas uma característica. Inclusive, isso diferenciou ele dos outros estudiosos da época que se preocupavam em estudar mais de uma característica de uma vez, o que às vezes acabavam por confundir ele. Então, Mendel, de início, ter estudado primeiramente uma característica e depois a outra, foi muito importante, né? Para que assim ele pudesse partir para a segunda característica, a segunda lei de Mendel, né? Para seguir os seus estudos. Ok? E quando nós falamos em primeira lei de Mendel, nós precisamos entender como que foram os cruzamentos, como que foi esse experimento de Mendel, né? E vocês vão ver que não tem nada de difícil, pessoal, porque quando nós falamos em primeira lei de Mendel, nós temos que entender o seguinte: Mendel cruzou uma planta de caráter homozigoto dominante para a característica de cor amarela e uma ervilha pura, né, para a característica de cor verde. Nós sabemos, nós já vimos na outra aula, que, no caso, esses indivíduos aqui, eles seriam homozigotos, né? No caso, o Vzão, né, que determina que a ervilha seja amarela, seria homozigoto que? Homozigoto dominante, né? E o Vzinho, que determina que a ervilha seja verde, seria o homozigoto recessivo. Então, não tem segredo, pessoal. Né? Hoje nós já conhecemos esses termos. Então, o cruzamento foi entre dois indivíduos puros, né? Um homozigoto dominante e um homozigoto recessivo. E desse cruzamento, Mendel obteve 100% das ervilhas amarelas. E acredito que vocês já estudaram isso na escola de vocês, fez total sentido, porque se nós cruzássemos esses indivíduos, homozigoto dominante com homozigoto recessivo, seria o quê? Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Entendeu, pessoal? 100% amarelo, porque nós sabemos hoje em dia que existem genes, que existem alelos dominantes e que existem alelos que são recessivos.
entendeu? Então, pessoal, o dominante, o Vzão, ele apareceu em todos os indivíduos, fazendo com que a ervilha fosse de cor amarela. Só que aí, na época, Mendel não sabia disso que nós sabemos hoje, essa questão de homozigoto e heterozigoto, de recessivo, de dominante. Então, Mendel, ele intensificou o trabalho dele e o bichinho estava ficando doido, porque ele teria que explicar como que isso aconteceu, por que que eu cruzei um verde e um amarelo e todos nasceram amarelo, onde que foi parar o verde? Né? Então, Mendel, continuando os experimentos dele, o que que ele fez? Ele permitiu, né, a autofecundação da geração F1, ou seja, dos indivíduos que foram resultantes do cruzamento da geração parental. Então, ele permitiu a autofecundação, o autocruzamento, a autopolinização desses indivíduos aqui, ó. Ou seja, ele permitiu que esses indivíduos cruzassem com eles mesmos, né? Estou olhando para cá, o celular está aqui, eu fico no computador e fico no celular. Então, Mendel permitiu a autopolinização, ele permitiu que esses indivíduos cruzassem consigo mesmo, né? E do resultado dessa autopolinização, Mendel ficou surpreendido. Por quê? Porque três foram amarelas, três dos indivíduos foram amarelos e um foi verde. Entendeu, pessoal? Aí ele tinha mais esse assunto, tinha mais esse tópico para explicar, né? Mas só que isso foi bastante interessante, por quê? Porque os outros estudiosos, eles diziam que a característica verde, ou seja, a característica que nós conhecemos hoje como recessiva, ela era destruída na geração F1. E, na verdade, não era, ela só ficava escondida. Tanto é que ela apareceu na geração F2, né? Então, olha só as informações que eu coloquei para vocês. 100% das ervilhas na F1 foram amarelas. Mendel permitiu a autopolinização da geração F1, com isso observou-se três amarelas e uma verde, e ele deu nome a essas gerações. Olha só, a geração dos homozigotos que foram cruzados no início era a geração parental, né? Os indivíduos que foram resultados do cruzamento da geração parental, ele chamou de geração F1, né? E os indivíduos resultantes da autofecundação, ele chamou de geração F2, né? Aí, com esses experimentos, Mendel chegou a algumas conclusões. Quais foram essas conclusões? Ele pensou assim, ó, se ao cruzar ervilha amarela e verdes puras, né, e 100% dessas ervilhas lá na geração F1 foram amarelas, isso significa, então, que a cor amarela é dominante sobre a cor verde. Primeira vez na vida que alguém fala nesse negócio de dominante, nesse negócio de recessivo, ok? Então, se todas foram amarelas, a cor amarela é dominante sobre a cor verde. Só que a cor verde apareceu lá na F2, né? E a cor verde ele chamou de recessiva, porque se nós temos o dominante, nós temos o recessivo, o dominante ele sempre vai prevalecer, mas isso não significa que a cor recessiva, né, que o caráter recessivo ele não consiga se expressar, né? Então ele chamou de recessivo. Mas lembre-se que o recessivo, ele vai se expressar só quando ele tiver em dose dupla. Ele se expressa em dose dupla, na verdade, azão, azinho, azinho, azinho ou vezinho, vezinho, né? Ele vai se expressar o homozigoto recessivo, ele só vai se expressar no fenótipo quando ele está, né, em dose dupla, né? Vezinho, vezinho. Isso faz total sentido, né, gente? Nós já aprendemos isso, né, até na escola, no terceiro ano do ensino médio, acredito que vocês viram isso, né? E olha só, pessoal, né? E essa proporção, né, de 3 para 1, ou seja, esses experimentos, os resultados desses experimentos, né, eles apareceram em todos os outros experimentos que Mendel fez, porque aqui eu estou apresentando para vocês como é na maioria das vezes apresentado em questão da cor da ervilha, mas Mendel fez experimentos com o tamanho
na planta, entendeu? Com a questão de que se cor de flor, entendeu? Então, não foram só com ervilhas que Mendel trabalhou. Não foram só nessa planta, não foram só essa questão da cor da ervilha, mas com outras características dessa planta, só que na questão foi um por vez. Entendeu, pessoal? E ainda, né, comentando um pouco sobre as conclusões de Mendel na primeira lei de Mendel, né, Mendel ele chegou às seguintes conclusões. Ele nos diz que as características elas são definidas por uma dupla de fatores. Eu até coloquei aqui no caso para vocês, azão, azão, azinho, azinho. E isso, pessoal, isso vai fazer, sim, um total sentido. Porque se não fosse em dupla, se não fosse azão, azão e azinho, azinho, o verde não tinha se expressado. Claro que aqui eu estou apresentando para vocês, né? A questão, aqui nós temos o homozigoto dominante e o homozigoto recessivo. Então, no caso, todos seriam dominantes. Mas, por exemplo, se aqui fosse um heterozigoto, né? O verde, ele ia se expressar. E outra, se nós não estivéssemos em dose dupla, fosse uma única dose, né? Aqui, no caso, se eu fosse mostrar para vocês aqui, ó, se aqui fosse dose dupla, só o Vzão ou só o Vzinho, e aqui é a mesma coisa, só o Vzão ou só o Vzinho, nós não teríamos essa questão de Vzão e o Vzinho, né? Todos seriam Vzinho, Vzinho ou Vzão, Vzão, né? Porque se eu cruzo, no caso, no cruzamento desse aqui seria Vzão, 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 Vzinho, 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 Vzão e Vzinho, Vzinho. Entendeu, pessoal? Se não fosse em dose dupla, esse Vzinho não teria se expressado na geração F2. Né? E Mendel chegou também a outra conclusão. Né? Mendel chegou à conclusão que esses fatores, na formação dos gametas, eles se separam e voltam a se encontrar na fecundação. Né? Mendel, ele não sabia, pessoal, mas ele estava falando aí de meiose, porque a gente sabe que na meiose, né, ocorre a separação dos fatores, e esses fatores, hoje é o que nós conhecemos como alelos, eles se separam, só que na fecundação eles se encontram novamente. Ele não sabia, pessoal, mas ele estava falando de meiose. Então, Mendel antecipou os conhecimentos da meiose. E essa segunda conclusão, ela é muito importante, porque daí surge o princípio da primeira lei de Mendel. E a primeira lei de Mendel, ela nos diz, os fatores que condicionam uma características segregam-se, né? E para quem não sabe, segregam-se significa separam-se na formação dos gametas. Estes, portanto, são puros em relação a cada fator. Sim, né, gente? Porque se eu tenho aqui um azão e eu tenho aqui um azinho, na formação dos gametas eles se separam, né? Eu vou ficar só com o azão, só com o azinho, né? E a gente sabe que puro é aquele que determina só uma característica, não é que nem um heterozigoto, que nós temos dois alelos para um gene, entendeu? Então, se aqui for azão e aqui for azinho, e eles se separam, eles vão ser puros. Só o azão vai determinar só uma característica, né? Só o azão, e só o azinho que vai determinar uma outra característica. Eles serão puros, entendeu, pessoal? Então, é importante isso aqui, pessoal, vai ser importante quando vocês fazem prova teórica, eles costumam muito perguntar isso aqui, né? Então, Mendes chegou à conclusão que os fatores na formação dos gametas se separam, mas eles voltam a se encontrar na fecundação. E isso ele não sabia, mas ele estava falando de meiose, né? E a partir daí, desse conhecimento dele, surge o princípio da primeira lei de Mendel. Ok, pessoal? Vou beber um pouco de água.
Então, vamos lá, pessoal. Da continuidade, né, ao nosso estudo, eu tinha dado uma pausa, né, que eu fui beber uma água, mas dando continuidade ao nosso estudo, nós paramos aqui, né, e agora nós entraremos na segunda lei de Mendel, ok, pessoal? E a segunda lei de Mendel, ela elas nos apresentam algumas características, né? Inclusive, eu comentei com vocês no início da aula, né, que existe uma diferença entre a primeira e a segunda lei de Mendel, né? E aí no primeiro tópico, essa característica ela já nos é apresentada, porque na segunda lei de Mendel, né, foram analisadas mais de uma característica, né? Mendel desejava saber se uma característica depende da outra. Então, o que que Mendel quis, né? Qual foi o objetivo de Mendel na segunda lei de Mendel? Na segunda lei de Mendel, né? Ele quis saber assim, ó, uma pessoa que possui o cabelo louro, claro que eu estou dando só um exemplo, tá, gente? O experimento de Mendel foi lá na planta, né? Mas assim, para que vocês possam compreender, ele quis saber mais ou menos nesse objetivo, nesse sentido. Uma pessoa que é loura sempre vai ser branquinha e sempre vai apresentar o olho verde, né? No caso aí do teste dele mesmo. Uma ervilha que é amarela sempre vai ser lisa e uma ervilha que é verde sempre vai ser rugosa. Então ele queria saber exatamente isso. Se um alelo ele influenciava no outro, né? E Mendel viu que não era bem assim, né? Tanto que nós conhecemos a segunda lei de Mendel como a lei da segregação independente. E o que que isso nos diz, né? A lei da segregação independente, né, de Mendel nos afirma que os alelos de dois ou mais genes diferentes são distribuídos para os gametas independentemente um do outro. Então, não tem essa relação, né? E nós trabalhamos aí com mais de uma característica, com duas, né, ou mais características, só que essas características elas têm que estar em cromossomos diferentes, tá, pessoal? Porque se estiver no mesmo cromossomo, não vai ser segundo a lei de Mendel, vai ser um outro assunto de genética, tá, pessoal? Então, a segunda lei de Mendel, Mendel teve esse objetivo. Será que uma característica ela é dependente da outra? E a resposta, pessoal, é não, né? A lei da segregação independente afirma que os alelos de dois ou mais genes diferentes, em cromossomos diferentes, são distribuídos para os gametas independentemente um do outro, tá, pessoal? Só que isso na segunda lei de Mendel, pessoal, porque é, existem outros assuntos na genética que a gente vê, né, que foge, né, dessa lei que o Mendel nos trouxe, ok? Mas não cabe a gente agora, né, entender isso, porque aqui o nosso foco é focar naquilo que mais é cobrado no Enem, ok, pessoal? Sendo que aí nós temos outras características bem legais, né? Nós temos outros tópicos bem legais, porque quando nós falamos em duas características, no caso de segunda lei de Mendel, né? Vocês podem encontrar como dihibridismo. O que é dihibridismo, se vocês forem ler numa prova? Né? São duas características. Só que aí, quando nós temos várias características, né, nós chamamos de polihibridismo, ok? E a segunda lei de Mendel, ela é conhecida como a lei da segregação independente, né? Que nos traz justamente essa ideia, né? Que os genes, eles são distribuídos para o gameta de forma independente um do outro. Um não depende do outro, entendeu? Não é porque eu tenho cabelo, eu nasci com cabelo louro, né? Que eu vou ter o olho verde e vou ser sempre branquinho. Não, gente, essas características, elas não estão ligadas uma com as outras, ok? E olha só, né? Como que é feito o teste? Nós já estamos finalizando nossa aula, né? Se eu estou trabalhando com duas características, eu queria que vocês prestassem atenção aqui. O azão, alguma coisa, tá? Vai determinar que a ervilha seja amarela. Por que, professor, alguma coisa? Porque lembre-se que o azão, ele é dominante. Então, se eu tiver o azão
Com o azinho, a ervilha vai ser amarela, porque eu tenho a presença do dominante. E se esse aqui for homozigoto, no caso dominante, aqui seria um azão e a ervilha seria amarela, né? Então, independente se aqui tiver um azinho, não interessa, a ervilha vai ser amarela, porque eu tenho aqui um alelo dominante. Agora, se eu tiver um homozigoto recessivo azinho, a ervilha vai ser verde, né? Agora, se eu tiver, são duas características que eu estou trabalhando, cor da ervilha e a característica no que se refere a lisa ou rugosa. Então, se eu tiver um bezão, alguma coisa, a ervilha vai ser lisa. Então, pode ser um bezão, bezinho, um heterozigoto, né? Ou um bezão, bezão. Agora, quando eu tiver um homozigoto, né, recessivo, bezinho, a ervilha vai ser rugosa. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos uma ervilha amarela, tá? Azão, azinho. Estão vendo aqui, ó? Uma ervilha amarela, azão, azinho. E essa ervilha, ela é amarela e ela é lisa, bezão, bezinho. Lisa, bezão, bezinho. Cruzando com a outra ervilha que tem o mesmo genótipo. Certo, pessoal? E eu não sei se vocês compreenderam, né, quando vocês estudaram, né, esse quadro aqui. Oh, meu Deus, passou. Não sei se vocês compreenderam quando vocês estudaram esse quadro, mas olha só, para eu ter o resultado aqui, eu vou cruzar, né, esses indivíduos aqui. Então, o que que vai acontecer? Eu vou cruzar azão com bezão, que vai me dar azão, bezão, azão com bezinho, né? E depois azinho com bezão e azão com bezinho. É isso, pessoal. Azão, bezão, tá aqui. Azão com bezinho, que tá aqui. Azinho com bezão, que tá aqui. Azinho com bezão. E azinho com bezinho, que tá aqui. E aqui, como é o mesmo genótipo, né? O cruzamento vai ser o mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o resultado aqui e o outro resultado eu vou colocar aqui. Entendeu? E o que que eu vou fazer? Eu vou cruzar agora esses indivíduos, que no caso, como que seria o cruzamento? Azão com azão, bezão com bezão. Azão com azão, bezão com bezinho. Aqui, azão com azinho, tá vendo? Azão com azinho, né? Azão com azinho e bezão com bezão. E aqui seria a mesma coisa. Azão com azinho e bezão com bezinho. E assim, oh meu Deus, está passando, e assim sucessivamente. Azão com azão, bezão com bezinho. Lembrem-se que o dominante ele sempre vem na frente. Então aqui, no caso, é claro que se você quiser colocar o contrário, não vai estar errado, mas é melhor que coloque o dominante na frente. Então seria azão com azão, né? E bezão com bezinho. Azão com azão, bezão com bezinho. Azão com azão e bezinho, azão com azão e bezinho com bezinho, né? Azão com azinho e bezão com bezinho, e assim sucessivamente, né? E o que que nós precisamos fazer para entender o resultado, que é o que nos interessa, porque aqui, ó, ele já nos deu resultados, né? 9 sobre 16 foram azão, bezão. Então, isso significa que 9 sobre 16 dessas ervilhas, né, elas eram amarelas e lisas. Por que que, por que que é o A e o Bzão? Né? Porque esse aqui seria o ar mais alguma coisa, porque, como eu disse, o ar, o azão, né? Ele vai se expressar mesmo se tiver o azinho e mesmo se tiver o azão. Então, se eu coloco só o azão, significa então que essa ervilha já é amarela, porque não interessa qual é o outro, entendeu? Não interessa se é um azão, se é um azinho. Eu já tenho um alelo dominante. Então, azão, bezão, são 9 sobre 16. E vamos contar, ó. Azão aqui, bezão aqui. 1, azão, bezão. 2, azão, bezão. 3, azão, bezão. 4, azão, bezão. 5, azão, bezão. 6, azão, bezão. 7, aqui 8, né? E aqui 9. 9 sobre 16 das plantas, elas eram amarelas e lisas, entendeu? Agora, pessoal,
Agora aqui, ó, verde e rugosa, 1/16, né? Que é exatamente esse aqui, verde, azão, azinho, e rugosa, bezinho, bezinho. Azão, azinho, bezinho, bezinho. Entendeu? Então, a interpretação desse quadro, pessoal, ela é bastante simples, né? Mas que você vai ter que estar com a cabeça boa para você fazer, para você prestar atenção, para que você não erre, entendeu? E se vocês perceberem, olha só, a segregação ela é independente, é aleatoriamente, entendeu? Não é uma questão de escolha, né? Olha só, o gene do olho verde tem que estar sempre com o cabelo louro e a pessoa tem que estar sempre, tem que ser sempre branquinha. Não, é uma segregação independente. Vocês podem ver que a segregação aqui, ela é aleatória. Ok, pessoal? Então, pessoal, vocês têm que estudar, né, esse quadro, né? Quando nós entramos em segunda lei de Mendel, né, o pessoal, eles costumam ter bastante dificuldade, às vezes não só no ensino médio, mas até mesmo no ensino superior. Ok, pessoal? Então, era isso que eu queria conversar com vocês, né? Eu espero ter ajudado. Quinta-feira, possivelmente, nós estaremos na live. Ok, pessoal? Para que nós possamos estar conversando um pouco e resolvendo os exercícios que foram passados.